Diz a palavra de Deus, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, isso é o apóstolo Paulo dizendo, tá? Mencionando-os nas minhas orações. Aí presta atenção no que é que Paulo vai pedir a Deus. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança dos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Glória. Não precisa mais nem pregar. O texto está pregado, né? É muito clara essa revelação do que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui aos Efésios e, por consequência, a cada um de nós. E eu quero fazer uma pequena introdução, porque essa pregação ela é uma continuação da pregação do domingo passado. Mas eu vou fazer um pequeno resumo, porque pode ser que eu tenha ouvido e não se lembre, ou não tenha ouvido ainda a mensagem. Essa semana nós queremos postar no YouTube as duas juntas, parte 1 e parte 2. Parte 1 do domingo passado e a parte 2 de agora. Mas a pregação do domingo passado, ela fala sobre o início do Sermão do Monte, onde Jesus, no Sermão do Monte, ele leva as pessoas a uma nova realidade. É como se ele dissesse assim, olha, agora eu vou expor o que é que eu penso, o que é que eu quero, o que é que eu desejo, qual é o meu objetivo aqui na terra. E Jesus ele vai colocando as coisas no seu devido lugar. Ele fala sobre divórcio, sobre casamento, ele fala sobre a relação das pessoas, ele fala sobre todos os temas importantes da sociedade. Depois você pode ler em casa, Mateus capítulo 5, 6 e 7. E no capítulo 5, ele fala quem nós somos para Ele. Isso é tão importante, porque às vezes a gente é tão apegado àquilo que a gente é para as pessoas, às vezes a gente passa tanto tempo da vida tentando agradar as pessoas e não conseguindo, e se frustrando, às vezes a gente perde tanto tempo e tanta energia tentando agradar todo mundo e no final não consegue agradar ninguém, nem a Deus, não é assim? E aí Jesus, no Sermão do Monte, ele posiciona, olha, vocês para mim são a luz do mundo. Se João disse no capítulo 1 que Jesus é a luz, em Mateus 5, Jesus diz, assim como eu sou a luz, em mim vocês também são luz. E aí ele faz um alerta muito importante, um sinal assim de alerta. Ele diz, cuidado, porque se o olho for bom, e ele está falando para as mesmas pessoas, no mesmo Sermão do Monte, se os olhos de vocês forem bons, o corpo de vocês todo será uma grande luz. Mas se o olho for mau, que grandes trevas serão. E aqui a gente cai no pensamento seguinte, olha, aquilo que eu olho, aquilo que eu vejo pode corromper a minha vida. Sim ou não? Se eu olho muito para o que é errado, meu coração vai ficar errado. Se eu olho muito para aquilo que é bom, meu coração fica bom. Se eu desejo aquilo que é bom, meu coração é bom. Da mesma forma, se eu desejo o que é mal, são grandes trevas, mas há ainda um ambiente mais profundo dessa mensagem, que não é só sobre o que nós vemos, mas como nós olhamos a vida. Jesus está dizendo, se você olha a vida com olhos bons, o seu corpo será toda uma grande luz. Mas se você olha a vida com os olhos maus, que grandes trevas serão. E ali nós demos alguns exemplos, que eu não vou dar, porque senão a gente vai acabar pregando de novo a mesma pregação do domingo passado. Mas a verdade é que Paulo olha para esse texto, olha para essa realidade de luz, e ele pede algo sobre os Efésios, sobre os irmãos em Éfeso. Por que nova vida? Porque os irmãos de Éfeso, eles eram altamente
alvejados pelo mundão lá fora. Era uma cidade extremamente corrompida, uma cidade difícil de lidar, uma cidade onde havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era uma estátua gigante da deusa Ártemis, também conhecida como deusa Diana, e essa deusa, ela mobilizava toda a cidade. E por conta dessa imagem dessa deusa, haviam cultos a ela, havia um comércio da deusa, haviam procissões, viagens em torno dessa deusa, havia na moeda da cidade, havia o rosto da deusa Ártemis, e o pior de tudo, as meninas aos 15 anos de idade dizem que é por causa dessa história que há a cultura dos 15 anos, da festa dos 15 anos. Uma das influências. As meninas tinham as cabeças raspadas e eram entregues à prostituição no sacerdócio a deusa Ártemis. Olha, eu tenho a impressão que está muito ruim o som, mas pode ser só uma impressão minha, fique, do jeito que for melhor para a igreja, dá certo para mim. Paulo, ele olha para essa cidade e, ao invés dele dizer assim, olha, seja condenada essa cidade com a sua deusa, seus sacerdotes, e que se acabe no inferno. Não. Paulo ama essa cidade. Paulo se entrega a essa cidade de tal forma que, no seu curto ministério, ele gasta 3 anos lá. Ele passa 3 anos nessa cidade. A gente vê essas informações em Atos 16, Atos 18, Atos 19. No livro de Atos, a história de Paulo em Éfeso. E lá ele se depara com essas situações e, ao invés de aborrecer aquelas pessoas, ele ama aquelas pessoas. Ele vai a fundo, ele quase morre, porque ele começa a pregar a verdade do Evangelho e, diante da verdade do Evangelho, ele encontra uma grande resistência dos sacerdotes, ele é preso, ele levanta um falso testemunho contra Paulo, de forma que ele escapa da morte. E, aos poucos, vai se levantando a igreja em Éfeso. E a Bíblia fala que, durante a estada de Paulo, as pessoas começaram a queimar os livros em adoração a Deus Ártemis em praça pública. E grande era o valor daqueles livros, e a igreja se forma. Em 1 Timóteo, Paulo consagra Timóteo como pastor de Éfeso, deixa Timóteo pastoreando a igreja em Éfeso e vai continuar sua vida missionária. E aí ele escreve essa carta. E diante dessa carta, você imagina o que é que ele poderia pedir a Deus sobre a igreja. Ele poderia pedir que Deus fizesse várias coisas. Ele poderia pedir a Deus uma estrutura física. Ele poderia pedir a Deus tanto recurso financeiro, mas ele pede, olha, essa igreja, diante de uma cidade tão difícil, o que eles mais precisam é do poder do Espírito Santo de Deus. Eu peço a Deus, assim diz Paulo, que essa igreja seja cheia do Espírito Santo de Deus. E quando eu falo da cidade de Éfeso, eu imagino que você estava pensando em Fortaleza, na cidade ao seu redor, em Caucaia, aqui nas cidades próximas, Maracanaú, quem sabe, Pacatuba, Maranguape, a grande Fortaleza, Eusébio, Aquiraz. Existe no nosso meio elementos da cidade de Éfeso. Existe um pecado solto, existe uma sensualização das crianças, existe uma desvalorização da família, existe um culto ao comércio e ao consumismo, sim ou não? Não é verdade, meu Evaristo? Tudo o que nós vemos na cidade de Éfeso bíblica, nós vemos aqui na nossa cidade, no nosso contexto. De tal forma que aquilo que a igreja de Éfeso precisa é a mesma coisa que nós precisamos. Nós precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Para quê? Você pode estar vindo nos visitar. Não, mas eu vim só ver o Ita, ok. Mas receba essa palavra. Jesus te ama. Jesus quer abrir os teus olhos, iluminar os teus caminhos, porque Ele diz, uma vez que vocês são cheios do Espírito, os olhos de vocês são iluminados. Olhos iluminados. E aqui eu quero trazer a mensagem do domingo passado. Vocês são a luz. Se os olhos de vocês forem bons, haverá uma grande luz. Mas se forem trevas, que grandes trevas serão. E aí Paulo diz, olha, o Espírito de Deus, Ele vai iluminar os olhos de vocês. Ele vai iluminar. É exatamente isso que nós precisamos. É dessa luz do Espírito. Quem aqui já se viu numa situação de dúvida sobre o que fazer? Quem aqui já se viu numa situação de dúvida sobre que decisão importante tomar?
Quem aqui já se viu numa situação de dúvida, onde parece que os dois caminhos são exatamente iguais e você não sabe que decisão tomar? O que nós precisamos para tomar decisões é do poder do Espírito Santo de Deus. Porque a nossa força, a nossa decisão, ela é curta e ela é tola. Mas a decisão do Espírito, ela é boa e ela é perfeita. Porque nós só vemos aquilo que os nossos olhos enxergam, nós só ouvimos o que os nossos ouvidos escutam, mas diante do Espírito Santo de Deus está passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Ele é Deus, Ele é perfeito, Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Isso não é jargão, não é evangeliquez. Você que está aqui, você que está me ouvindo na live do YouTube, creia nisso. Jesus te ama e só Ele sabe o que é melhor para nós. Não há ciência, não há filosofia, não há medicina que se compare àquilo que Deus sabe, àquilo que Deus pode e àquilo que Deus é para nós. Então, o meu objetivo aqui como pregador nessa noite é trazer essa mensagem, dizendo, ilumine os seus olhos nessa noite. Isso é possível iluminar os olhos no poder do Espírito. Isso é possível haver poder do Espírito com arrependimento de pecados. Então eu estou te convidando a deixar pedaços de você mesmo aqui nesse culto nessa noite. Só há iluminação na vida, só há luz na vida quando o pecado perde, quando nós deixamos de fazer as coisas que não agradam ao Pai, para que Ele se revele em nós. Sabe por quê? Porque essa luz não é uma luz mágica, não é uma luz de LED, não é uma luz da energia solar, não é a luz do hélio 3 que está sendo captado pela uma sonda chinesa na face oculta da Lua. Esse hélio, poucas moléculas desse hélio 3, ele vai ser capaz de iluminar grandes cidades por 1 ano. Nós estamos prestes, nos próximos anos, a viver uma das maiores revoluções elétricas de iluminação na Terra. Mas eu quero te dizer, nem essas grandes revoluções da Terra elas se comparam ao poder do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. Porque essa luz que entra em nós é a luz do Espírito. Porque está escrito, quando nós conhecemos Jesus e entregamos nossas vidas a Jesus, entra dentro de nós uma porção de Deus, uma revelação de Deus chamado Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo dentro de nós, ele se move, ele se alegra, ele se entristece, ele se expande, ele está aqui, ele nos orienta, ele é o Consolador, ele é maravilhoso, ele traz a palavra certa, ele traz o discernimento que algumas pessoas chamam de sexto sentido, de intuição. Nós chamamos na Bíblia do poder do Espírito Santo de Deus para guiar a vida dos filhos de Deus na face da terra. É no poder do Espírito Santo de Deus. Diante dessas loucuras da vida, diante dessas loucuras que vivemos nos nossos dias, nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus para ir para a Cesta Viva, para ir para o evangelismo, como a irmã Débora trouxe aqui o aviso. Tudo que nós mais precisamos é do poder do Espírito Santo de Deus. E para viver em casa, no casamento, hein? Precisamos do poder do Espírito Santo de Deus. E para criar nossos filhos, precisamos do poder do Espírito Santo de Deus. Isso é pura verdade, porque a ciência muda, a nutrição muda. Eu tenho uma filha de 9 anos, quase 10. E tem um filho de 6 meses, quase 7 meses. E a gente vai acompanhando, e muitas coisas que a gente fazia com a nossa filha é errado hoje. A pediatria, ela diz, não pode botar nada de sal na dieta, não pode nada, não pode 0 tela, 0 não sei o quê, não pode nada, cheio de novidades. A gente tem um espaço grande entre nossos filhos, e a gente não viveu paulatinamente. A gente está vendo assim, a gente olha para as recomendações de hoje e olha para as recomendações de 9 anos atrás e vemos que a ciência ela mudou muito em 9 anos. Como daqui a pouco você vai ver uma manchete, café faz mal, não beba café. O ovo aumenta o colesterol, quem já viu isso? Coma pouco ovo, 1 ovo por dia. Aí daqui a pouco pode beber café, o café estimula a atenção, a memória e tal. E o ovo, fonte de muitas proteínas, né? A ciência, ela muda.
E dentro dela há contradição. O poder do Espírito é imutável e nele não há dúvidas e não há contradições. Ele é o que é. Ele guia por bons caminhos, ele é perfeito. Mudam gerações. Os reis são postos no seu trono e são depostos. E o Espírito Santo de Deus permanece para sempre. E uma das grandes potências do Espírito Santo de Deus é organizar aquilo que está desorganizado. Você pode estar ouvindo essa pregação e sentindo que a sua vida está caótica, que a sua vida emocional está desorganizada, que a sua vida sentimental não está boa, que a sua vida financeira está o caos total. Eu quero te dizer que quando nada era, estava o Espírito de Deus sobre a face das águas. Ele estava lá e tudo que nós vemos organizado, a força da lua, o magnetismo da terra, a sincronia do universo, porque há o poder do Espírito Santo de Deus. Essa palavra ela chama o crente ou o ser humano para dizer: eu quero viver isso, eu quero que ele organize a minha vida. Porque você pode botar sua vida numa planilha e daqui a pouco a planilha se desfaz e perde o sentido e o valor. Porque o que nós sabemos é que há o poder do Espírito Santo de Deus. Meu amigo Michel deu um testemunho nessa área, na Sexta Viva, sobre um tempo na vida dele em que as coisas se desorganizaram, mas que Jesus organizou e fará uma obra ainda maior. E aí o apóstolo Paulo, nesse texto de Efésios, ele cita 3 propósitos. Eu quero dizer para você nessa noite, 3 propósitos da luz. 3 propósitos dos olhos iluminados. Por quê? Porque com os olhos iluminados, aqui no versículo 18, nós vemos a esperança da nossa vocação. Com os olhos iluminados, nós vemos a verdadeira esperança da vida. Com os olhos em trevas, não há esperança. Com os olhos em trevas, há falsas esperanças. Porque com os olhos em trevas, a cidade de Éfeso, ela vivia uma espiritualidade do toma lá da cá. Dava o dinheiro à deusa e a deusa abençoava. Dava a filha, a prostituição para a deusa aos 15 anos e a deusa protegia a família. Eles davam sacrifícios, sangravam as costas, se sacrificavam e a deusa abençoava e protegia. Essa é a falsa esperança. E muitas vezes nós criticamos isso aqui no nosso pensamento, mas vivemos uma religiosidade onde achamos que a bênção de Deus depende daquilo que nós damos a Ele. E queremos fazer sacrifícios a Deus. E queremos entregar coisas a Deus, como quem paga promessa em troca de alguma bênção, como se alguma coisa boa pudesse vir de nós. Mas eu digo, biblicamente, não há nada de bom em nós. Não há sacrifício humano capaz de mover uma gota do sangue de Jesus. O que nós temos é por amor, é por obra da sua graça, é por obra da sua perfeita misericórdia, que se renova a cada manhã. Nós não amamos as bênçãos de Deus, nós amamos ao Deus das bênçãos que nos abençoa, porque Ele é bom e porque Ele é maravilhoso. Não há nada em nós que arranque algo das mãos de Deus. Ele nos dá mais do que pedimos ou pensamos, porque Ele é bom. A nossa função é adorá-lo, é estar próximo a Ele, é iluminar os nossos olhos com a luz que vem de Deus, porque olhos escurecidos, eles levam ao tropeço e à queda. Olhos escurecidos é como quem está andando numa cidade em blackout, sem iluminação. Tende ao pecado, tende ao mal. Quer ver uma coisa? Apaga a luz de um parque que é o de Queiroz, onde fazemos Sexta Viva. É bom lá, não é? É bonito. É um dos parques assim mais bonitos da cidade. Muito lago, muita gente, área de atividade física. Mas faz uma coisa, apaga a luz para ver o que acontece. Desliga todas as luzes dos postes, vai haver marginalidade, prostituição, coisas erradas. Por quê? Porque a luz humana ela é capaz de mostrar o que é o certo e o que é errado. Se a luz humana é capaz de fazer isso, quanto mais a luz que vem de Deus. O salmista, no Salmo 84, ele chega diante de Deus, depois de uma peregrinação de vale de lágrimas, do vale de Baca, de coisas terríveis, ele olha e diz: Tu és o sol e escudo. Ele está dizendo, não há luz maior do que a tua luz. Tu és sol, porque de ti ninguém se esconde. E tu és escudo, porque em ti eu posso me esconder.
Ninguém se esconde de Deus, mas nele nós podemos nos esconder. Enquanto a mentalidade de Éfeso, ela apontava para uma confiança no próprio homem, no seu sacrifício, naquilo que ele podia entregar para aquela deusa, naquela religião. Quanto mais ele entregasse, mais ele poderia pensar em receber dela. A Bíblia nos orienta a verdadeira esperança da nossa vocação, mas isso é possível com os olhos iluminados, porque com os olhos em trevas, qualquer problema se torna um grande problema, mas com os olhos iluminados, os problemas, as provações, as dificuldades da vida são oportunidades de crescimento e de amadurecimento, porque Jó, com os olhos iluminados, olhou para Deus no auge da sua crise e disse: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará o Senhor em meu favor. Eu sei que há um Senhor acima das bênçãos. Eu sei que há um Senhor acima do sol. Eu sei que há um Senhor que está cuidando da gente. Isso não é um pensamento positivo, isso é fé. É uma confirmação, é uma certeza daquilo que Deus tem para nós. A verdadeira esperança em Cristo não nos leva a uma vida de palavras positivas, mas leva a uma vida de fé, de certeza de que o Senhor está cuidando de nós, de que o Senhor é maravilhoso, de que o Senhor tem promessas. Em primeiro lugar, com os olhos iluminados vemos a verdadeira esperança da vida. Segundo lugar, com os olhos iluminados, versículo 18 ainda. Aliás, versículo 18. Vemos que em Deus há uma gloriosa herança. Éfeso, ele via a sua herança, o motivo da sua vida no comércio. Era uma cidade portuária, era a entrada da Ásia Menor. Era um lugar assim muito próspero por conta do porto e do comércio. Então eles viam que a segurança deles estava nas moedas, nos recursos acumulados, olhos escurecidos e tropeços. Quem viu a pane que deu na internet sexta-feira passada? Eu estava trabalhando, precisei fazer um Pix. Tenho duas contas em 2 bancos. Abri uma conta, nada. E a outra, nada. Nada. E muitas vezes nós trabalhamos tanto para ver números ali na conta. Às vezes a gente se esforça tanto para tentar ver um número. Bastou a queda de um servidor para atrasar avião Estados Unidos, Europa, fechar banco, uma queda nas ações na casa do bilhão e com B de bola da empresa, porque um servidor caiu no mundo, caiu o banco digital, caiu o Pix, se ajoelha tudo diante de um servidor. Essa não é a herança do povo de Deus. Essa é a herança da terra, das coisas que a terra come. A herança do povo de Deus é que em Cristo nós somos feitos filhos de Deus por meio do sangue de Jesus. Essa é a nossa herança. A internet não derruba, aplicativo não tira, o servidor cai e não muda o teu nome escrito no livro da vida nos céus. Essa é a nossa herança, aquilo que a traça, aquilo que a ferrugem não pode corroer. Essa é a nossa herança. A nossa herança é que em Cristo nós temos acesso, porque o véu se rasgou. E aonde nós estivermos na terra, com ou sem internet, você ora e Deus ouve. Você ora de verdade e Deus ouve de verdade. Mas se eu orar de mentira, Deus não ouve mentira. Se eu orar de fachada, Deus não se ilude com fachada. Se eu orar com a oração mais linda do mundo, Deus não se ilude com beleza de oração. Pode ser a oração mais poética, oração com rimas, oração com métrica, oração que faça homens e mulheres chorarem na terra. Precisa ser uma oração de verdade, porque lá no céu existe um Deus de verdade que abençoa de verdade, a quem clama de verdade, a quem adora de verdade. A oração pode até ser um gemido, uma lágrima de uma mãe angustiada, já foi ouvida pelo coração de Deus. Porque o salmista, ao encontrar o Deus Todo-Poderoso, Luciano, ele não encontra um chicote, ele não encontra uma chinela havaiana que faz curva. Quem se identifica, diga amém, amém. Ele não encontra uma chinela havaiana que faz curva. Ele não encontra uma corda estralando nas nossas costas. No caso, era uma chinela Raider, no meu caso, aquelas... Eu lembro até o desenho que tinha no solado dela. Não sei por que essa memória veio.
Mas o salmista ele não encontra a punição de um Deus punidor. O salmista encontra um ouvido inclinado, um olho que vê e, sobretudo, uma boca que fala. Porque Deus ouve, Deus vê e Deus fala. Então ore de verdade, clame de verdade. Quando? Hoje. Porque a porta está aberta, clame hoje, porque haverá um dia em que se clamará e ele não será achado, haverá um dia em que se tentará falar com ele e não será mais ouvido, mas esse dia ainda não chegou. Hoje ele ouve, hoje ele vê, hoje ele escuta, hoje a porta está aberta, clame a Jesus hoje, porque essa é a nossa herança. A herança da terra, ela é tão vulnerável, meus irmãos. Quem viveu o governo Sarney sabe o que eu estou falando. Eu vivi o governo Sarney. Era uma loucura. A pessoa estava no mercantil aqui, tinha um cara só com aquela etiquetadora de preço. E ele ficava atrás de você. E você fazia uma compra, ele, pá, agora não é mais 10, não é 20. Agora não é 20, não é 30. A loucura era tão grande, o irmão Eugênio está rindo aí, que a turma, em frente ao Jumbo, eita, dava as mãos e cantava o hino nacional de revolta. Dava as mãos para fechar o mercantil, para fazer uma compra que não dava mais por mês, porque a inflação comia o dinheiro. E aí as pessoas davam as mãos. Eu estava lá, menino, no Jumbo, meu pai lá cantando hino nacional, revoltado, a turma toda, porque aquilo que parece tão seguro, na verdade, não é nada seguro. Aquilo pelo que nós brigamos, nós lutamos, nós dedicamos nossos dias, nós abrimos mão da família em troca de mais dinheiro, de mais trabalho, de mais coisas. E são coisas tão vulneráveis, tão frágeis. São coisas que hoje são e amanhã não são mais. Eu quero dizer mais uma vez, essa não é a sua herança. O Senhor tem algo muito mais superior para a sua vida. Em Cristo você tem acesso a coisas eternas. Essa é a nossa gloriosa herança. Mas para ver essa herança, precisa ter os olhos iluminados. Porque com os olhos em trevas, a gente só vê dinheiro, trabalho, comércio, compras, coisas, objetos, relógios, tênis, coisas, corpos, músculos. Com os olhos com os olhos em trevas, a nossa vida só enxerga aquilo que um dia perecerá. Mas com os olhos iluminados, nós enxergamos as coisas eternas, as coisas que vêm de Deus. Eu quero te dizer, não sei você, mas essa é a herança que eu quero deixar para os meus filhos. A herança das coisas do céu. Eu me esforçarei até o último suspiro dos meus pulmões para ensiná-los a andar nos caminhos do Senhor e amar o Senhor Jesus, porque essa é a poderosa herança. Se eles tiverem isso, pode faltar dinheiro, pode faltar internet, pode bugar o mundo inteiro, mas a alma deles estará segura em Cristo. E no final de tudo, é isso que conta. Jesus ele falou sobre isso, meus irmãos. Eu não estou contando aqui nada da minha cabeça. Jesus ele olhou, meu amigo irmão Eugênio, para um homem fariseu que amava muito essas coisas, que a vida dele era dinheiro, era comércio. Aí ele, deixa eu te contar uma história, disse Jesus, parábola. Ele disse assim, olha, havia um homem que ele tinha o seu campo, ele plantava trigo e ele tinha seus celeiros. Mas um dia ele pensou, olha que pensamento legal, eu vou plantar mais, e eu vou construir novos celeiros, e eu vou encher esses celeiros de trigo. É o pensamento bom ou não? É bom. O erro vai vir agora. Ele olhou para aquela obra pronta, celeiro novo, cheio, plantação bacana, tudo dando certo. Ele olhou para aquilo e disse, pronto, agora a minha alma pode descansar, cumpri minha missão. Aí Jesus olha para aquele homem e diz, louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você terá para oferecer? O que Jesus está dizendo não é que não deve trabalhar, não, porque eu trabalho amanhã de manhã, se Deus permitir, eu vou estar batendo meu ponto 7 da manhã. Jesus não está falando contra o dinheiro, contra o trabalho, ele está falando sobre onde nós repousamos a nossa alma, onde nós repousamos a nossa herança, onde nós repousamos o nosso coração. Se a gente repousa o nosso coração em algo que é terreno, material e passageiro, nós somos loucos e tolos, porque são coisas que hoje tem e amanhã não tem mais.
mas aquilo que vem de Deus tem hoje, tem amanhã, tem depois da manhã. É uma herança crescente de geração em geração. Para que teus olhos iluminados? Primeiro, para ver a esperança verdadeira. Segundo, para ver a herança gloriosa. E terceiro, para finalizar a mensagem dessa noite, para conhecer a grandeza do seu poder. Com os olhos iluminados, nós vemos que só Deus pode fazer aquilo que nós precisamos. Com os olhos em trevas, a gente acha que a gente pode. A gente se acha. Com os olhos em trevas, a gente se acha. A gente confia na força do braço, a gente confia na força do trabalho, a gente confia naquilo que nós podemos ver. Com os olhos em trevas, nós confiamos na nossa força. Mas eu vou te contar um spoiler. A tua força é fraca e um dia ela vai te frustrar. Eu vou te contar esse spoiler. A minha força é fraca e um dia ela pode me frustrar. Basta um vírus, cujo vírus... Na ponta de uma seringa, de uma agulha, cabem 200 milhões de vírus. Na ponta de basta uma ponta de agulha para colocar a humanidade de joelhos. E ali se vai o oxigênio, e ali se vai o dinheiro, e ali se vai muitas vidas. Ali se vai uma grande tragédia humanitária. Basta um vírus quase invisível para colocar a humanidade de joelhos. Quando nós confiamos na nossa força, nós estamos a um passo de uma grande frustração. Quando nós confiamos no nosso cérebro, nós estamos a um passo de uma grande frustração. Com os olhos em trevas, nós confiamos em nós mesmos. E quando a gente vê Paulo e Silas presos em Éfeso, a gente vê algemas, injustiças, um Deus que não abençoa os seus filhos. Mas quando nós olhamos com olhos iluminados, nós vemos uma oportunidade de cantar à meia-noite, de adorar à meia-noite, até que do céu vem um terremoto que faz a terra tremer, trazendo liberdade e trazendo salvação na vida do carcereiro e da sua casa. Ao olhar com os olhos das trevas, com os olhos da terra, você olha para a terra que Deus te deu e vê os gigantes e a sua força, mas ao olhar com os olhos iluminados, você vê a terra que mana leite e mel. E você vê que aqueles gigantes serão derrotados como quem come pão, porque foi o Senhor quem te deu. Quem olha com os olhos da terra vê o pastor Timóteo na cidade de Éfeso e diz: bichinho, tinha outro canto não, Paulo, para você botar seu amigo, seu filho espiritual. Aí Paulo escreve a carta a Timóteo e diz: Timóteo, eu conheço o motivo das tuas lágrimas. Eu sei porque você chora. Eu sei que a cidade é difícil. Eu sei que o povo é difícil. Eu sei que o contexto é difícil. Eu sei que você está chorando, meu filho. Mas ele não para por aí. Porque há sim motivo de chorar. Na vida há o dia do choro. Sim. Sim. O evangelho não é a Disneylândia. Na vida há o dia da lágrima, sim. Mas ele não pode ser o ponto final, porque Paulo diz: eu conheço o motivo das tuas lágrimas, mas eu também me lembro que eu impus as mãos sobre ti, eu conheço a unção de Deus que há sobre ti, eu conheço o projeto de Deus na tua vida, eu sei aquilo que Deus tem para ti, e eu sei que Deus não te deu espírito de covardia, mas espírito de poder, amor e equilíbrio, 2 Timóteo 1,7, essa é a poderosa palavra de Deus. Ao confiar na nossa força, há uma tentação de botar um ponto final no dia da lágrima e dizer: esse dia acabou a minha vida, acabou a minha história. Por isso que hoje, domingo à noite, é o ápice do suicídio no Ceará. Na maioria, homens jovens. Domingo à noite, segundo estatística dos bombeiros do estado do Ceará, é a hora do suicídio de homens jovens. Porque na segunda-feira de manhã se apresentam desafios, se apresenta um chefe, se apresenta um professor, se apresenta um pai e uma mãe que esperam algo, que cobram algo, que tem que acordar cedo, e as pessoas preferem botar um ponto final no dia da lágrima. Mas a Bíblia diz que não é um ponto final, é uma vírgula, dizendo: ei, eu sei a unção de Deus que há sobre ti. Eu sei que o Senhor não te deu espírito de covardia para se entregar às lágrimas demasiadamente. Eu sei que sobre ti há o Espírito de Deus, e esse Espírito é de poder, amor e equilíbrio.
É o Espírito de Deus que está sobre ti. Não desista. A segunda-feira vai raiar e sobre ela vai vir o sol. E sobre esse sol se renovarão as misericórdias do Senhor. E na segunda-feira haverá uma segunda chance, uma segunda oportunidade, um segundo tempo, uma nova história. Aquilo que Deus tem para ti. Porque esse Espírito, meus irmãos, isso é tão forte. Eu queria já chamar aqui os meus amigos do grupo de louvor. Isso é tão forte porque Paulo diz, esse Espírito do qual eu estou falando é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Meus irmãos, é o Espírito que realizou a maior obra da terra. Ele está aqui. Ele está aqui. E ele é maior do que tudo. Você poderia aqui pensar, se tivesse o governador, a igreja estaria lotada. Se tivesse o cantor fulano de tal, se o Neymar Júnior viesse para o culto hoje, não ia caber de gente aqui. Mas eu quero te dizer, há alguém aqui maior do que o Neymar Júnior. Maior do que o governador. Maior do que o menino Ney, Rafael. Maior do que o governador. É o Espírito Santo de Deus. Porque o Neymar Júnior, se Deus quiser, daqui a 2 anos vai trazer o Hexa para a gente. Mas o Espírito de Deus ressuscitou Jesus de dentre os mortos. Esse Espírito é o Espírito do livro de Ezequiel, que ele começa a andar sobre o vale de ossos secos. E ele vê ali ossos misturados. Mas pelo poder do Espírito, aqueles ossos foram organizados. Pelo poder do Espírito. Olha o que eu estou lhe dizendo, gente. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E toda vez que você vir Espírito Santo de Deus, algo desorganizado se organiza. Sejam corações, sejam situações, sejam famílias, sejam enfermidades. O Espírito de Deus, ele chega e organiza o que está desorganizado. Pastor, eu não sei como organizar minha vida, eu venho batendo a cabeça na parede, eu venho de frustração. Ei. Você não precisa saber como. Você precisa do poder do Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai te guiar, é Ele quem vai te organizar. O que nós precisamos fazer é nos render. É nos render, porque às vezes, minha amiga, querida irmã Jânia, a gente quer escrever a nossa história com a nossa própria caneta, com a nossa própria mentalidade, Pamela. A gente quer escrever do nosso jeito, com a nossa letra, porque a gente quer mostrar para as pessoas que a gente conseguiu, que ali foi que nós somos inteligentes, somos sábios e tal. Certa vez, um domingo à tarde, eu estava estudando, e eu estava precisando muito estudar porque se aproximava uma prova muito importante. Era uma concorrência assim, de quase 12 mil pessoas para 80 vagas. E eu queria muito uma daquelas vagas. E eu não queria descansar depois do almoço, eu queria era estudar. E eu estava ali estudando, feito um louco. Aí o pastor Walter me liga. Timóteo, é você que vai pregar hoje. Aí eu disse, amém. Na minha mesa de estudo estava livro, notebook, caderno e também estava a Bíblia. O caderno de pregações, esse aqui, estava lá. Era esse não, era o anterior a esse. E aí do jeito que eu estava escrevendo, irmã Graça, as minhas coisas, do jeito que eu estava escrevendo as coisas da terra, eu amém, pastor. Abri a Bíblia e comecei a querer escrever as coisas do céu. Do jeito que eu peguei a mesma caneta que estava escrevendo as coisas dos estudos, da prova que eu ia fazer. Rapidamente eu já estava escrevendo a pregação. E ali eu ouvi uma voz muito forte, que até hoje eu tenho medo dessa, eu temo essa voz. E essa voz dizia, ei, solta essa caneta, porque eu vou falar contigo. Ei. Ali acabou-se o homem. Ali fiquei de joelhos, pedindo perdão a Deus, porque não se escreve as coisas do céu na força da nossa mão, não se escreve as coisas do céu na força dos nossos desejos, porque o nosso desejo, ele vai apontar os irmãos mais velhos de Davi como o futuro rei de Israel, mas o desejo de Deus, ele pega um pastorzinho fedendo a ovelha e diz, é esse pequenino que eu derrubarei.
Através dele eu derrubarei o gigante. O dedo de Deus, ele vê quem ninguém vê. Ele aposta em quem ninguém aposta. Ele escreve os roteiros mais incríveis da vida, aquilo que os roteiristas não conseguem alcançar. Ali está a mão de Deus. Não vá na sua força, não vá no seu olho, não vá no desejo, não vá no arrepio, não vá na emoção. Vá no poder do Espírito Santo de Deus. Porque ele vê Zaqueu em cima da figueira. O homem vê um homem corrupto e diz: derruba ele aí, dá uma peia nele, nesse ladrão político. Jesus diz: desce daí porque eu vou jantar na tua casa. Eita Deus, como nós precisamos aprender ainda contigo, Senhor. Como nós precisamos ainda nos humilhar na tua presença, Jesus.